A partir do canto 19 do Purgatório de A Divina Comédia, do Dante, Dante e Virgílio chegam ao quinto terraço do Purgatório, onde eles vão encontrar aqueles que estão se penitenciando dos pecados de avareza ou prodigalidade. E quando eles chegam ali nesse quinto terraço, eles avistam os penitentes que estão deitados de bruços, amarrados, com os pés e as mãos atadas, naquela posição do corpo em que eles não podem se virar, eles estão de bruços. Conforme eles vão andando por ali, eles acabam conversando, né, com alguns penitentes, como costuma acontecer. O Dante sempre faz algumas perguntas, observa um, observa outro. E um deles, com quem eles param para conversar, se identifica como aquele que foi em vida o Adriano V, um dos papas, que conta para eles que antes dele assumir o papado, ele tinha vivido uma vida de grande avareza, ele tinha sido verdadeiro avarento, né? Tinha muito amor ao dinheiro. E é o próprio Adriano, né? Essa alma que está ali purgando o pecado de avareza nesse quinto terraço do purgatório, que explica para Dante e Virgílio. Não é uma coisa que a gente, né, deduz, como às vezes acontece à medida que a gente tem lido, né, sobre as formas, a maneira como os pecadores estão ali, né, tanto no inferno quanto aqui no purgatório. É o próprio Adriano V que começa a explicar, né, que explica para o Dante e para o Virgílio, e portanto para nós, leitores, o significado daquela posição dos corpos deles, desses penitentes que estão ali purgando o pecado de avareza ou prodigalidade. Como eles, durante a vida, tiveram um excessivo amor às coisas do mundo, às coisas terrenas, aos bens terrenos, né? No caso aqui o dinheiro, e não se preocupavam com as coisas do alto, né? Com as coisas eternas, né? As coisas de Deus, eles estão purgando o seu pecado deitados dessa forma, de bruços, porque eles não podem, mesmo desejando, não podem olhar para o alto, não podem admirar aquilo que vem do alto. É como se eles estivessem se lembrando, através dessa posição dos seus corpos, aquilo que eles estiveram fazendo durante a sua vida terrena, né? Como seres humanos pecadores, agarrados ao dinheiro, né? Ou desperdiçando dinheiro, voltados para os bens materiais, sem olhar para as coisas do alto. Agora eles não podem olhar para as coisas do alto, nem que desejem. Enquanto Dante e Virgílio estão ali, nesse quinto terraço, a certa altura, eles escutam um estrondo muito violento, como se fosse uma espécie de terremoto. E o Dante fica assim, assustado com aquilo e muito curioso depois que passa, porque isso nunca tinha acontecido durante toda essa viagem que ele e o Virgílio vem fazendo. E fica querendo saber o que terá sido aquilo. Até que uma daquelas sombras, né, que são aquelas almas que ali estão, uma se aproxima deles. Ela não está amarrada, ela se aproxima deles e conta que aquele estrondo é o ruído que os próprios penitentes fazem quando um deles já cumpriu toda a sua penitência e agora pode ascender ao céu, né, ao paraíso. E a alma que explica isso para eles é justamente a alma que agora terminou a sua penitência, que vai sair desse quinto terraço e subir ao paraíso, que é o poeta Estácio, um poeta latino do primeiro século depois de Cristo. Ele viveu mais ou menos entre 61 e 96 depois de Cristo. E esse poeta se apresenta para o Dante e para o Virgílio, e uma das primeiras coisas que o Estácio diz é que ele se tornou poeta pela sua grande admiração, pela sua grande veneração pelo autor da Eneida, pelo Virgílio. E ele começa a tecer uma série de elogios, né? A obra do Virgílio, a sublimidade dos poemas, né? Da poesia do Virgílio, do autor da Eneida. E não sabe, né, que ele está falando isso diante de uma das sombras ali, que é o Virgílio, né? O que está guiando o Dante. E o Dante fica assim, né? Meio chocado, olha para o Virgílio faz um sinal para ele que não é para ele contar, né?
revelar que ele, Virgílio, está ali diante do poeta Estácio, né, que o está elogiando. Mas o Estácio continua falando tanto e elogiando tanto, né, com um coração assim tão grato, né, por ter conhecido a poesia do Virgílio e ter desejado viver na época em que o Virgílio viveu, né, para poder conhecer aquele poeta maravilhoso, que passa um sorriso pelo rosto do Dante. Ele não consegue se conter. E o Estácio percebe e pergunta para ele que sorriso é aquele que apareceu no rosto dele, enquanto ele está falando. E o Dante fica numa péssima posição, né? Ele conta ou ele não conta? O mestre dele pediu para ele guardar silêncio, mas o Estácio está lhe perguntando, né? Porque pode até ficar com uma impressão errada dele estar sorrindo assim, enquanto o Estácio está ali elogiando o Virgílio. E aí o Virgílio faz sinal para ele e o Dante acaba revelando, né? O poeta pelo qual você se sente tão maravilhado, ao qual você é tão grato, que você desejaria até ter vivido na época dele, né? Para poder conhecê-lo, né? Conviver com esse artista, é esse que está aqui ao meu lado, que é o meu mestre. Esse é o Virgílio, o autor da Eneida, do qual você tem falado todos esses momentos aí, feito esses elogios todos. E o Estácio fica tão maravilhado, tão agradecido, tão desvanecido, que ele faz aquele gesto de abraçar o Virgílio, né, em gratidão, né, de ter aquela alegria de conhecê-lo finalmente, de ter essa oportunidade. E aí o Virgílio detém ele e diz que nós agora somos sombras, né? Nós somos espíritos. Então não tem como você me abraçar, não é mais possível que nós nos abracemos. E aí os três passam a caminhar juntos, né, para sair desse terceiro terraço, né, dos avarentos e dos pródigos, para ascender, começar a subir, como Dante e Virgílio estão fazendo, e o próprio Estácio vai fazer, porque ele vai agora para o paraíso. Eles começam a caminhar os três juntos, o Estácio, o Dante e o Virgílio, os três poetas. E enquanto eles estão conversando, o Virgílio, de uma forma assim muito delicada, muito educada, faz uma pergunta ao Estácio como é que ele pode ter estado ali todo esse tempo purgando o pecado de avareza, quando, pela forma como o Estácio está falando e tem conversado com eles esse tempo todo que eles estão viajando, né, subindo juntos agora, parece uma coisa tão destoante, né, daquilo que o Estácio está demonstrando ser naquele tempo ali que eles estão conversando, que ele está achando estranho. E aí o Estácio explica que ele estava ali não purgando o pecado de avareza, que pelo contrário, ele tinha tanto repúdio à avareza, ele achava uma coisa tão horrível a criatura avarenta, que ele caiu no pecado oposto. Ele foi pródigo, ele desperdiçou. Por isso ele estava ali, ele ficou todo esse tempo purgando o seu pecado de prodigalidade ali, porque eles são punidos no mesmo terraço, assim como acontece no inferno, né? Os avarentos e os pródigos ficam no mesmo lugar, porque temos que nos lembrar que o Dante tem essa visão a partir da filosofia aristotélica, né? Todos os extremos são maus. Se você vai muito para um lado, você está pecando. Se você vai muito para o outro, você também está pecando. Porque na visão da filosofia aristotélica, o ideal, o correto, o harmonioso é o meio termo, em que você não vai nem para o extremo e nem para o outro. E enquanto eles estão viajando, então o Estácio explica isso e diz que ele se converteu, né, ao cristianismo, por isso agora ele vai, não está no limbo, né, ele vai para o paraíso. Estava apenas ali fazendo essa penitência pelo seu pecado de desperdício. E ele se converteu na época do imperador Tito, né, nesse finalzinho do primeiro século depois de Cristo, quando ele foi atender alguns cristãos, né, foi proteger, fazer uma intervenção por alguns cristãos que estavam sendo perseguidos. Quando ele teve contato com esse grupo de cristãos, ele ficou tão impressionado que ele se converteu também. Mas ele se converteu às ocultas. Ele não revelou, né, não fez uma confissão de fé cristã pública. E, portanto, antes dele ter estado ali no quinto terraço, ele passou algum tempo no quarto terraço, o terraço dos preguiçosos, pelo fato dele não ter declarado, né,
para todos, né, para as pessoas da sua época, quando ele era vivo, a sua conversão, né, o fato dele ter se tornado um cristão. E a gente continua no próximo vídeo.